É seu? É. Não briga com esse fujão. Pelo menos não hoje. Ele tem sido um bom amigo pra mim essa noite. O dinheiro está cada vez mais curto no bolso dos brasileiros. O número de pessoas com dívidas aumentou mais de 78% em novembro do ano passado. Quem vive endividado perde a paz e a saúde em todos os sentidos. E o desespero se torna inevitável. Antes, com o pacto com Deus, minha vida era uma miséria. Com 8 anos de idade eu trabalhava, passava muita fome, precisei pedir esmola, trabalhava em feira. Com 11 anos, comecei a ir para a Igreja Universal. As coisas deu uma melhorada, mas eu não tinha um pacto com Deus, eu não estava firme. Então minimizou um pouquinho, minha mãe começou a trabalhar. Com 18 anos eu me afastei e foi a pior coisa que eu fiz, porque tudo piorou. Tudo piorou porque o vazio era pior, já não passava fome, mas a dificuldade, aquele vazio, um probleminha pequeno, era gigante. Me casei, meu marido, a gente brigava muito. Não tinha comunhão em nada. A gente só tinha brigas e brigas e brigas. Resolvi me divorciar. Quase morri 2 vezes, num acidente. Deus foi lá e colocou a mão. As pessoas passam por situações na vida financeira que as levam a ficar sem condições de sustentar a família. Tem que entregar a empresa. Oficial de justiça na porta. Carro sendo tomado. Conta de luz cortada e sem condições de comprar o alimento para manter o sustento da família. Sempre trabalhei, sempre lutei, desde que me conheço por gente. Porém, chegou uma fase da minha vida que eu havia conquistado alguns bens, estava com 2 empresas, tinha carro, viajava. Só que de uma hora para outra eu comecei a perder tudo. E eu não via saída. Fui ficando com dívidas em bancos, em fornecedores. Fiquei com uma dívida em torno de 100 mil reais. E aí um peso, uma perturbação muito grande. Eu ouvia na minha mente, assim, na minha cabeça: por que você não morre? A melhor coisa que você faz é morrer. Você não vale para nada, você é um zero à esquerda. Histórias de fracassos que tiveram uma reviravolta quando essas pessoas conheceram a reunião da prosperidade com Deus. Nas palestras, elas aprenderam o segredo do sucesso com um grande aliado. E depois do pacto de fidelidade, tudo que estava perdido foi restituído bem mais do que elas imaginavam. Se Deus já te deu uma direção, vá lá e execute. Faça a diferença. O pacto com Deus, ele recuperou a minha vida. Meu principal problema era a dívida. A minha dívida era impagável. Era um valor que eu jamais imaginava. Imagina, uma pessoa que passava fome, de repente uma dívida tão grande, como pagar? Eu não saberia como pagar. Estava baseado em mais ou menos 1 milhão. Credores, impostos, e graças a Deus eu posso dizer assim, que o pacto me ajudou. O pacto com Deus, prosperidade, ela veio. Hoje, se eu falar que eu devo, não devo. Sumiu a dívida no meu nome, eu tenho a minha casa própria, não vivo mais na rua, porque eu já morei na rua, não, eu tenho minha casa abençoada, tenho meu carro, não passo mais fome. E graças a Deus tudo começou a mudar. Primeiramente, como eu falei, no interior, nosso casamento, o respeito, esse elo, né, se juntou eu, ela, Deus dando a direção. Fomos adquirindo bens, porque eu já havia perdido um apartamento também no passado, né?
E aí adquirimos um apartamento, compramos praticamente sem dinheiro, essa é a realidade. Foi pela fé mesmo, fomos lá, conhecemos o apartamento, fomos lá, negociamos, compramos, já quitamos esse apartamento, um condomínio muito bom aqui na nossa cidade, um bairro muito bom, né? E adquirimos um outro apartamento recentemente, que vai ser entregue agora, esse ano, que é melhor do que a gente mora, né? Nossos automóveis, no máximo em 3 anos, a gente troca por um 0 quilômetro, de uma marca muito bacana. E assim, viajamos, comemos onde a gente deseja, jantamos. Hoje a gente olha para trás e vê, né? A gente comia o que tinha para comer, hoje a gente come o que a gente quer. Hoje a gente também investe o que a gente quer, viaja, conhece vários lugares. E a paz, né, de espírito, essa paz que nos dá a tranquilidade, o equilíbrio, e aí Deus, ele dá a direção. Tome posse desta promessa. Venha alcançar a restituição de tudo que você perdeu. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe muito a sua família. Você que me assiste agora de qualquer lugar desse estado maravilhoso de Santa Catarina. Inclusive, eu vou pedir para a nossa produção colocar aí as imagens do estado de Santa Catarina. Em qualquer lugar aonde chega essas imagens, aonde chega essa programação, que também venha chegar a bênção de Deus, a luz dele, a paz que você tanto precisa para resolver cada problema. Meu amigo e minha amiga, quando nós temos Deus guiando a nossa vida, os nossos pensamentos, as situações que nós passamos, que nós vivemos no dia a dia, é diferente. É diferente quando Deus conduz a sua vida. Ele disse assim na palavra dele: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe de onde vem esse bom ânimo? Vem da palavra de Deus, vem de uma vida com Deus. É isso que você aprende nessa reunião de prosperidade com Deus. Eu não quero que você venha aqui assistir a reunião de segunda-feira só pensando na sua vida financeira. É muito pequeno esse pensamento. Eu quero que você venha aqui para um pacto, para uma aliança, para um compromisso com Deus. E se você fizer dessa forma, esse ano de 2024 vai ser o ano mais abençoado da história da sua vida. Nós começamos uma matéria aí falando sobre dívidas, né? E eu vou colocar o depoimento, a história de um casal que pagou 2 milhões de dívidas. Acompanhe e eu já volto. Seu nome? Samuel. Seu? Sandra. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Como é que era antes? Então, bispo, nós chegamos ao ponto de dever mais de 2 milhões. 2 milhões? 2 milhões. Foram várias situações para chegar nisso, problema com o banco, problema com o contador, problema fiscal. Então, a situação foi muito difícil. O empresário que está aqui hoje, ele vai entender, eu dependia de conta garantida, eu dependia de desconto de título, eu dependia do limite cheque especial. E chegou a um ponto que não conseguia pagar. Ficou insustentável. Insustentável. Passamos para factoring. Uma factoring, 2 factoring, 3 factoring, também situação muito difícil. A gente chegava ao ponto de o material nem estar pronto, já fazer o faturamento para poder descontar, para poder antecipar. E teve vezes que ele corria por causa do horário, aí chegava lá, a gente levava um borderô de R$5.000, aí, tem débito aqui, hoje o saldo que ficou é R$400. E a gente com um monte de compromisso para pagar. Então, a gente sofreu ameaça de agiota, ele foi ameaçado com arma, esse agiota levou o maquinário nosso acima do valor da dívida, né? E ficou sem chão, porque o maquinário que vocês precisavam para trabalhar. Sim, foram muitas situações, sabe? Se hoje o senhor perguntasse assim para a gente, qual a situação mais difícil? A gente teve muitas. Minha mãe levava beterraba e cenoura para a gente comer. Para você ter ideia, a gente foi morar de favor numa casa da minha cunhada, que graças a Deus, Deus preparou ela para nos emprestar essa casa. Uma casa estava abandonada, sem porta, rato, e a gente não tinha condições de comprar veneno, de cuidar do cachorro. Ele pegava retalho de carne no açougue, para a gente fazer um mingau de fubá para o cachorro, a gente comia junto. Eu, ele, minha filha, a gente comia junto.
Então, eu falo, senhor, eu cuidava do financeiro, então era uma pressão muito grande, sabe, ligações. Teve um gerente de um grande banco que ele falou para mim, eu vou te atormentar até a empresa pagar. Eu falava para ele, mas você tem os meios jurídicos, o banco tem o meio jurídico, não faz isso comigo. E ele me ligava, me pressionava, só que eu aprendi aqui que a gente não tinha que fugir, né? A gente tinha que enfrentar. Então, eu atendia. A pressão foi grande. Muito, bispo, muito. Foi um processo assim, que depois ele vai falar, eu vou falar também do que Deus fez na nossa vida, mas para chegar, foi muito difícil, né? Hoje, você ser empresário não é fácil por várias situações, né? Mas só Deus para nos dar essa força. E para ele falar um pouquinho, meu único pedido para Deus, me ajuda a pagar essa dívida. E eu queria, assim, que Deus falasse, eu vou te dar um sinal, eu vou, sabe? Mas não tinha, bispo. Esse sinal era muito difícil, para mim foi muito difícil. Vocês estavam sem perspectiva de nada. Ela chegou a um ponto, bispo, de ela se encolher dentro de casa, na cama, se fechar. Eu cheguei e falei, nega, se não tem Deus... Ela falou assim, se eu não tivesse Deus, eu tinha dado um tiro na minha cabeça. Ela chegou a esse ponto, da pressão que ela estava vivendo. Estava aguentando mais. Não, e assim, essa palavra que eu falei para ele me machucou muito, porque eu conhecia fé, né? Eu cria em Deus. Mas só depois disso que eu falei para ele, se eu não tivesse Deus, com toda essa pressão que a gente está vivendo, eu tinha dado um tiro na minha cabeça. E aquilo ali, bispo, foi numa segunda-feira. Ele foi se arrumar para vir para o congresso, né? E eu falei, eu não vou, porque cadê Deus? E eu não vim, bispo. Só que ali, Deus teve misericórdia de mim. Eu me humilhei diante de Deus. E eu falei, Deus, o Senhor fala na tua palavra que sem fé é impossível te agradar. Eu não estou te agradando, porque eu não estou tendo fé. O Senhor é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, me ajuda. Eu me humilhei diante de Deus. E ali Deus falou, filha, isso aí não é um problema, essa dívida, essa situação, ameaça, não é problema, reclamação trabalhista, não é problema, o problema é você morrer sem mim. Deus falou claramente comigo. Aí dali, ele vai lembrar, né, que eu pegava, bispo, as dívidas, os compromissos e dívida, e ficava somando, e não via como pagar. Então eu vivia aquilo, era sufocante para mim. Você viveu em função das dívidas, né? Dívidas. Você parou de viver, a dívida começou a viver em você. E estava todo dia das dívidas. Todo dia ela só ficava vivendo as dívidas. Como vou pagar isso, como vou pagar aquilo? Eu falei, calma, Deus proverá. Vai acontecer. Naquele momento quase, quer dizer, você deu uma fraquejada, mas ele veio. Sim. Como é que está hoje? Então, bispo, para deixar claro, né, que eu ouvia testemunhos, eu falava, nossa, mas como, é mágica da noite para o dia? Eu não entendia. E um dia eu ouvi uma pregação que o bispo falou, tem situações que é urgente, Deus vai resolver ali na hora, e tem situações que não. Aí eu fui aprendendo, o Senhor falou hoje, e isso é muito forte para mim, eu trago na minha vida, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali eu falei, Deus, se o Senhor quiser me ajudar, quiser resolver, que a vontade de Deus é resolver, é glorificar o nome dele. Mas também, se não, eu vou seguir em frente e vou te agradar. Nós falamos, Deus, nós não vamos te deixar, mas vamos te agradar e continuar. Então, ali, a gente entendeu que tinha que agradar a Deus, só isso, e obedecer e praticar. Você confiou, você deixou na mão dele. Como é que a solução veio e como é que estão? Então, aí foi paulatinamente, bispo. Deus foi abrindo porta. Aconteceu um episódio, o nosso fornecedor que a gente mais devia, o valor maior, ele nos chamou no escritório dele e falou assim para a secretária, traz as duplicatas que o Samuel deve. Aí trouxe, a gente falou, o que ele vai fazer, como ele vai negociar isso, né? Ele falou assim, rasgou o bispo, todas as duplicatas. Você não deve nada, não venda. Você não deve nada, não venda a sua casa para pagar a dívida. O homem que você mais devia. É isso. Foi Deus. Deus, bispo. Então, quando a gente fala Aí foi o refresco para a cabeça dela. Teve um alimento para mim, né? E aí aconteceu milagres na nossa vida, que a gente, pessoas mais próximas, que tem pessoas que nos conhecem, elas podem ver, né? A gente tem como ali mostrar, mas coisas que, por confiar no caráter de Deus, Deus fez coisas que, eu falo para o Senhor, eu pedia só para pagar a dívida, porque eu queria dormir em paz, mas Deus fez muito além, muito além. Aí aconteceu um outro episódio, a gente não tinha casa própria, né? Morava de aluguel,
E Deus preparou uma situação que essa pessoa encontrou com a gente e falou assim, compra a minha casa. Aí Samuel, e eu falei, não tem dinheiro. Eu já era sempre, né? Dele, aí fomos ver essa casa, ele pegou e falou assim, não, compra, vocês me pagam um valor por mês, me propõe aí. Aí a gente falou assim, como a gente paga aluguel, vamos propor o valor do aluguel. E ele permitiu, bispo, sem juros, sem envolver banco, sem nada. Compramos essa casa. E depois, a primeira casa que a gente comprou no litoral, a pessoa falou assim, não, faz 60 cheques e me paga, não envolveu banco nem nada. Só Deus, mas ninguém faz isso. Vocês começaram a viver o sobrenatural. Sim, o sobrenatural. O trabalhar de Deus na nossa vida, por confiar no altar, por ter prazer no altar, é glorioso. Não Pagar as dívidas. pagamos todas as dívidas, né? Hoje a nossa empresa, temos 2 empresas, né? Uma na cidade que a gente mora e outra no interior, né? Somos pontuais com nossos funcionários, com impostos, né? A gente corrigiu várias coisas, né? Que o empresário tem que corrigir, a gente conseguiu corrigir isso. E a gente hoje tem alimentação de qualidade, viaja. Eu vou, a minha 3ª viagem para Israel já está paga, só não fui por causa dessa situação, né? Da guerra. Então, eu vivo o melhor de Deus, nosso casamento abençoado, nossa família, nossos filhos, é uma bênção. Eu só tenho... Vira volta mesmo. Assim, só Deus, né? Quando eu falava Deus, só o Senhor, foi só Deus faria isso, bispo. Ele é poderoso, Deus abençoe. O 011-3573-3500 é o nosso SOS, à sua disposição. E o 011-3573-3510 é o SOS da prosperidade com Deus. Segunda-feira, eu quero que você traga seu nome, o do cartãozinho de visita da sua empresa, da sua loja, o seu, porque nós estamos mergulhando dentro do recipiente com os elementos sagrados, os elementos santos. Você que está me assistindo agora, me acompanhando, você pode estar conosco nessa próxima segunda-feira, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Possa ser que esse primeiro semestre tudo deu errado na sua vida. Mas levanta a cabeça, venha, vamos lutar, porque vai dar certo. Ouça agora, assista agora mais histórias. A prova viva que Deus não mudou. Quantos não se esforçam, trabalham incansavelmente, mas não veem resultados dos seus esforços, do seu trabalho? Era o que acontecia com uma pessoa que a gente vai conversar agora. Conta pra gente como que era a vida de vocês. Uma vida, assim, muito cheia de problemas. Questão de dívidas, mesmo trabalhando, mesmo tendo emprego, eu e a minha esposa, a gente não conseguia vencer, chegar àquela tranquilidade financeira, né? Que todo mês a gente passava aperto, né? Mesmo ganhando um salário razoável, não dava para honrar nossos compromissos. A Solange trabalhava também? Sim. E mesmo assim não dava? Nós não conseguíamos colocar em dia as nossas contas, né? E com isso também vinham os problemas familiares dentro de casa, né? Por mais que eu trabalhasse, por mais que ele trabalhasse, se esforçasse, né, para conseguir conquistar, né, nós não conseguimos, né, conquistar por conta que nós não tínhamos uma estabilidade, nós não conseguíamos nos ajustar financeiramente, né? Então, isso era um problema para a gente. A nossa vida era transtornada, era uma vida com muitas brigas, discussões, em decorrência desses problemas financeiros que nós tínhamos. Quais eram as maiores dificuldades? O que pesava mais no orçamento? Que vocês não conseguiam chegar num denominador comum? O que pesava mais na questão são os cartões de crédito, né? Que a gente todo mês, né, pagava a fatura, né? E já de imediato já estávamos com o cartão estourado diante dos compromissos que nós tínhamos, né? E isso era um transtorno terrível para a gente não conseguia vencer, a gente não conseguia não usar o cartão de crédito. Virava uma bola de neve. Virou uma bola de neve, na verdade, né? Que foi espalhando para a família, para o casamento, né? E foi uma situação muito difícil que nós enfrentamos. Quando foi que a situação de vocês mudou? Nós já conhecíamos do trabalho da igreja, né? Porém nós nunca nos afirmamos, né? Nunca tivemos
esse compromisso com Deus vivo, né? Onde nós passamos a conhecer mais do nosso Deus, né? Das promessas que Ele tem para a nossa vida, né? Passamos a ser fiéis a Ele em tudo na nossa vida. E, assim, foi uma mudança total na nossa vida, porque no momento que nós firmamos esse pacto com Deus vivo, a nossa vida mudou. Passamos a ter paz dentro de casa, passamos a ter a tranquilidade, né? Passamos a honrar nossos compromissos em dia, paramos de pagar juros, quitamos o cartão de crédito que tanto nos dava dor de cabeça. Solange, tem algum sonho assim que você almejava muito e não conseguia, mas hoje foi realizado? A gente queria muito assim viajar, né, conhecer o Brasil. E hoje eu posso dizer que Deus nos deu, né, essa bênção de conhecer o Brasil, né, de viajar pelos estados, conhecer as praias, né, conhecer o sul ali que a gente sempre teve vontade de conhecer. Então Deus nos deu essa oportunidade. Então, hoje eu posso dizer que hoje nós recebemos de Deus aquilo que nós almejávamos, né? Porque nós buscamos ao Senhor hoje e a nossa vida é totalmente diferente da vida que nós tínhamos antes. Hoje, o nosso maior patrimônio, né, é o Espírito Santo, né? Porque Ele tem nos dado a certeza de que esses problemas não é nada diante da grandeza do nosso Deus. E aquilo, nós queremos o abençoador, nós queremos ter uma comunhão com Ele, porque é Ele que dá essa qualidade de vida, né, na vida de qualquer um daquele que buscá-lo de todo o coração, de toda a sinceridade, né, porque Ele busca a sinceridade do ser humano, né. Então, assim, não há nada nesse mundo que supere o prazer, a felicidade de ter o Espírito Santo dentro da gente, porque hoje Ele nos deu condições de ajudar outras pessoas, né? Hoje a gente estende a mão para ajudar os necessitados. Hoje a gente leva a palavra de Deus aos sofridos, aos necessitados. Hoje nós fazemos parte do grupo da saúde aqui da nossa igreja e Deus só tem abençoado muito, muito, muita gente mesmo. E com Ele nós estamos até o fim. Eu te aguardo aqui na próxima segunda-feira, tanto às 7 como às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. É a melhor época para você chegar na igreja agora, que nós estamos vivendo essa campanha maravilhosa, a campanha de Israel, a jornada rumo ao Moriá. Eu deixo a senhora, o Senhor, você com essa mensagem e eu quero muito que esse ano seja o melhor ano da sua vida. E só depende de você. Nós estamos aqui e te aguardamos aqui. Deus te abençoe. Até hoje, a história de Abraão inspira a fé de judeus, cristãos e muçulmanos no mundo inteiro. Chamado por Deus quando a maioria do mundo já havia se esquecido dele, Abraão, sem questionar, obedeceu. Mesmo ainda conhecendo tão pouco de quem o chamou, ele apoiou sua vida sobre a promessa que ouviu. A fé baseada em uma palavra. A palavra que vem do Deus que não mente. Senhor, o que vai me dar se continuo sem filhos? Abraão, olha para o céu e veja se é possível contar as estrelas. Assim será a sua descendência. Assim também é o filho de Abraão. Quando vê que em sua vida há um vazio onde Deus disse que iria preencher, ele persegue até que a promessa se cumpra. E por meio de uma fé prática que funciona, alcança o que tanto precisava. Jornada na fé de Abraão, rumo ao Monte Moriá. A oportunidade de alcançar o cumprimento da promessa em todos os templos da Universal. Encontre outros endereços acessando universal.org/localizar.